Ok, então vamos falar de soma dos termos. Soma dos termos. Olha, é bem tranquilo, soma dos termos, tanto da PA quanto da PG. Mas vamos começar lembrando como calcular a soma dos termos de uma PA. O exemplo tradicional que todo professor dá, e tem que dar mesmo, para a soma dos termos da PA, é a bela historinha sobre o famoso matemático alemão Carl Friedrich Gauss. Todo mundo já ouviu essa história? Já, não já? Não? Ah, tá, que ele somou... Gauss, ele era filho de um funcionário de uma fazenda, vamos dizer assim. Era um cara que administrava a fazenda de outra pessoa, era um funcionário, numa cidade do interior da Alemanha. E Gauss era gêniozinho desde pequenininho. Os livros dizem mesmo que antes de ele saber ler, ele chegou a apontar erro nas contas que o pai estava fazendo. Conta de pagamento, de coisa da fazenda, da propriedade. Gêniozinho, a gente vê hoje em dia, às vezes, uma criança de 5 anos tocando Vivaldi. A gente vê hoje no YouTube, você vê. E o Pirraia não fez aula, ele pegou o piano e começou a tocar, como é que é? Bom, Gauss era desses. Gauss, com 20 e poucos anos, já era doutor e já tinha publicado suas descobertas mais importantes. O pai dele não era um homem abastado, mas o Duque de Brunswick soube da genialidade do menino e ofereceu ao pai pagar os estudos dele nas melhores escolas a vida inteira. Então, o Duque pagou para ele nas melhores escolas, ele estudou em boas escolas. E aí conta-se quando ele tinha mais ou menos 9 anos, tem livro que conta uma idade, tem livro que conta outra. O professor, por algum motivo, talvez um castigo para a turma, disse assim, vocês estão dando trabalho, vão somar agora de 1 até 100. Coisa que as crianças fariam, na maioria. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10 e que acabariam errando pelo caminho. E Gauss não usou o lápis, fez mentalmente e deu a resposta bem rapidinho. Aí o povo também fica dizendo que ele deduziu a fórmula, que ele, provavelmente ele pensou na ideia que corresponde à fórmula. Mas ele não tinha estudo teórico para escrever com a notação. Ele podia até criar uma notação dele, dizer assim, né, em palavras. Mas acredita-se que ele simplesmente pensou que somando 1 com 100 dá 101. Que somando 2 com 99 também. Porque o quanto aumentou daqui para aqui foi o mesmo que diminuiu de cá para cá. Aí ele se aproveitou disso. 3 mais 98 também vai dar 101. 4 mais 97 também vai dar 101. Reticências. Até o último dessa primeira metade e o primeiro da segunda metade. Né? Se fosse um rol, seria aqui para os dois do meio para fazer a mediana, né? Mas não é não. Então, 50 mais 51 também dá 101. Então é só fazer 101 mais 101 mais 101. Quantas vezes 101? 50 vezes. Porque se há 100 números e eu vou pegar de 2 em 2, estrategicamente dessa maneira, pegando os dois extremos, depois eu avanço um aqui, recuo um aqui. Tenho 2 termos que a gente chama de equidistantes dos extremos. E essa soma de 2 equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, obviamente, porque o que eu aumentei aqui eu diminui cá. Então, se são 100 termos, são 50 pares. 50 vezes 101. Então, provavelmente ele fez isso, que a soma dos termos era
50 vezes 101. Coisa parecida com um exemplo que a gente deu em sala dia desse, de um trapézio. Poderia pensar num trapézio, que era uma escada. Lembra de um exemplo que eu dei da minha cabeça assim na aula, né? Imagine que fosse uma escada que tivesse um degrau pequenininho que vale 1, aí aqui outro degrau que vale 2, aí aqui outro que mede 3, o próximo degrau mede, e até um centésimo degrau que me disse 100, né? Eu poderia pensar outra escada dessa de cabeça para baixo aqui. Estou fazendo a mão, seja bonzinho e compreensivo comigo. Aí aqui vai medir 1, aí o segundo aqui vai medir 2, enquanto que o penúltimo aqui vai medir 99, e o terceiro aqui vai medir 3, e o antepenúltimo 98. Enfim, aqui a mesma coisa, 100, 99, 98, 97. Então, se ele pedisse a soma dos comprimentos de todos os degraus de uma escada, eu poderia primeiro pensar em duas, se fosse geometricamente. Isso tudo formaria um paralelogramo. Na verdade, todos esses aqui seriam pequenos paralelogramos. 101 mais 101 mais 101 mais 101 mais 101, 100 vezes 101 daria a soma dos degraus de duas escadas. Então, de cada uma das escadas vai dar isso aqui dividido por 2. Esse 100 dividido por 2, eu posso pensar que é o 50 daqui, porque é a metade do número de termos. E esse 101 é a soma do primeiro com o último. Então, fica a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA como sendo A1 mais AN, quantas vezes? N sobre 2. Eu gosto de pensar assim mesmo, com o N sobre 2 do lado de fora, separadinho assim. Mas, claro que você olhando por aquele exemplo, fica mais sugestivo pensar em A1 mais AN vezes N e tudo dividido por 2. Mas na verdade é a mesma coisa, dá no mesmo. Mas isso é a soma do primeiro com o último. Quantas vezes o número de termos sobre 2? Metade do número de termos. Ok? Tem gente que pergunta, Alvino, se a quantidade de termos for ímpar, dá certo, porque eu vou dividir aqui n por 2 e n sendo ímpar não vai ser divisível por 2, dá certo do mesmo jeito, tem problema nenhum. Porque se você fizer, vamos pegar 3, aquela de sempre, né? Mais 4, 7 mais 4, 11 mais 4, 15 mais 4, 19, tá bom. 5 é ímpar, tá? Você vai somar 3 mais 19, que é o primeiro mais o último, 22. A fórmula vai dizer que você vai fazer 22 vezes 5 sobre 2. Se for pela fórmula, você vai multiplicar por 5 sobre 2, não é? 5 sobre 2 é 2,5. Então ele está dizendo que você vai ter 22 vezes 2,5, ou seja, 2 vezes e meia. E de fato, 3 mais 19 dá 22. 7 mais 15 dá 22. Falta só somar 11, que é o do meio. Aí ele é a média dos extremos. Então ele é exatamente a metade dessa tal soma. O que sobrou no meio é a metade de 22. Então, de fato, 22 mais 11 é 22, 2 vezes e meia. Porque esse termo que sobrou central, ele é meia soma dessa. Ele é metade dessa soma. Então, não há risco de usar a fórmula se n não for divisível
por 2. O que eu faço normalmente é, ao invés de dividir 5 por 2, deixar a decimal 2,5 para multiplicar 22 por 2,5, o que eu faço é, se der, já simplificar esse 22 aqui com o 2, que aí pelo menos eu não multiplico por decimal. Aí fica 11 vezes 5, que dá no mesmo. 22, 2 vezes e meia, é o mesmo que 11, 5 vezes. Aí dá o mesmo 55. Certo? Beleza. Robson, se quiser pode cortar esse agora para a gente ir para outro com a soma dos termos da PG. Aí esse próximo fica soma dos termos da PG, que aí não fica muito grande. Já já a gente vai ficar fazendo exercício, tá? Mas esses exemplos já são alguns como se fossem, né? Só não tem muito blá blá blá. Que às vezes não é só blá 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 não, realmente. A soma dos termos da PG também vai ter seus truques, suas facilidades. Mas não são exatamente esse truque de pegar o primeiro e somar com o último várias vezes, porque não vai rolar isso na PG. Tá? O que vai rolar na PG é o seguinte: imagine aquela PGzinha aqui, eu vou pegar outra, para vocês não tirarem conclusões erradas. Primeiro termo 2 e razão 3. Vamos lá. Primeiro termo 2 e razão 3. 2 vezes 3. 6 vezes 3. 18. Vezes 3. 54 vezes 3. 162 vezes 3. 486. Tá bom, eu quero parar aqui. Eu sei que ela tem infinitas, mas eu imagino que eu queira somar só esses 6. Certo? Eu quero a soma dos 6 primeiros termos da PG. Aí lá vou eu. 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 mais 486. Não é isso que eu quero? Você pode dizer, mas Alvino, se for para fazer isso eu faço, né? Que eu somo tudinho. Calma que eu ainda não terminei. Tem como eu descobrir essa soma sem ter que adicionar todos esses números, sem ter que fazer esse mais esse, depois somar com esse, depois somar com esse, depois somar com esse. E o truque que eu vou usar é o mesmo truque que eu usaria para provar a fórmula. Toda vez que eu multiplico um termo da PG pela razão, não dá o próximo? Não dá? Sim. Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me aproveitar disso e pegar essa igualdade e multiplicar os dois membros dela pela razão. Então imagine que eu multiplicasse desse lado por 3, que é a razão, e do outro lado também por 3. Aqui ficaria 3 vezes essa soma, é ou não? Aqui ficaria 3 vezes 2, parabéns, 6. Aqui ficaria 3 vezes 6, 18. 3 vezes 18, 3 vezes 54. Tá filando, né? É para filar mesmo. 3 vezes, a ideia é essa, 3 vezes 162 dá? Eita. E 3 vezes, aqui não dá para filar mais não. 3 vezes 480. Vou deixar. 3 vezes 486. É intencional, não é preguiça não. É porque vai ajudar depois você ver qual é a fórmula. Tá, Alvino, e agora? Tu tinha um problema, agora tem um problema
maior 3 vezes. Engano. Porque o que eu vou fazer é pegar essas duas igualdades e subtrair. Porque quando eu subtrair o de cima menos o, esse aqui vai ficar. Esse aqui vai ficar 3S6 menos S6. Bota logo 2S6. Não. Esse aqui vai ficar isso tudo menos isso tudo. Mas não vai ter um menos, vê, é 6 mais 18, que preguiça, mas eu vou fazer isso por vocês, vá. Não é isso, menos essa soma. Hã? Tá vendo aí, né? Depois dizer que valeu, Alvino, obrigado. Esse menos não vai mudar o sinal de tudinho aqui? Sim. Então, se eu quiser tirar os parênteses daqui, eu tenho que trocar isso tudinho por menos. Aí vai ficar 6 menos 6. 0. 18 menos 18. 0. Então, bora cortar aqui mesmo. 6 menos 6 dá? 0. 18 menos 18. 0. 54 menos 54. 0. Pronto. Ao invés de eu ter que fazer aquela conta toda, eu vou fazer 3 vezes 486 menos 2. Imagine se fossem muitas parcelas, mas eu soubesse qual era a última. Aí eu poderia até botar reticências e botar a última. E fazer esse rolo de multiplicar tudo pela razão. Porque eu já sabia que na hora que eu fosse subtrair, N menos uma parcelas seriam canceladas. Porque você cancela todas menos uma. Dessa original só sobra o primeiro termo. E dessa que foi multiplicada pela razão só sobra o último vezes a razão. Se eu fosse aproveitar isso para a fórmula geral, pessoal, se eu fosse aproveitar isso aqui para a fórmula geral, que eu nem vou fazer a fórmula geral toda literal, que tem até no caderno. Eu iria chegar só aqui e dizer, olha, aqui ao invés de ser a soma dos 6, eu posso generalizar para a soma dos N. Aí aqui eu não chamaria de S6, chamaria de SN. Aqui não seria vezes 3, porque esse 3 é a razão. Se a razão fosse 5, ali seria vezes 5. Então eu faria vezes Q menos o próprio SN, que é o SN original daqui. Vocês estão entendendo? Ficaria igual ao último termo multiplicado pela razão. Está conseguindo entender? Então isso é AN vezes A. Bora, pessoal? Razão menos o 2, que é quem? É o primeiro termo, é o A1. Isso não deixaria de me dar uma possível fórmula da soma dos termos de uma PG. Que para a galera, por exemplo, de concurso, eu disse como ia ficar a fórmula. Mas eu estimulei muito a repetirem isso, se esquecessem da fórmula. E para vocês também. Eita, deu um branco, mas eu me lembro que se eu multiplicar os dois membros pela razão e depois subtrair, vai ter um monte de corte. Aí eu deduzo na hora. Eu, quando era segundo ano no colégio, tenho essa recordação, segundo ano, ou terceiro, não tenho certeza, mas era do colégio. Aí caiu uma questão de PG e na hora eu esqueci a fórmula. Mas eu tinha entendido a demonstração, eu demonstrei a fórmula na hora e fiz a questão. Por quê? Porque o custo-benefício é muito equilibrado. É um custo baixo, você explica isso em pouco tempo, o estudante entende isso em pouco tempo e pode ter muito benefício caso você esqueça a fórmula. Mas todo mundo vai lembrar da fórmula também. Enfim, aqui dá para terminar a conta, não dá, pessoal? Eu não queria, estou muito preocupado com quanto vai dar, não.
Tá aí, terminou a conta. Aqui é o que eu quero. Destrinchar isso para isolar o valor de Sn, que é o que me interessa. Como aqui tem Sn vezes Q e aqui tem Sn vezes 1, what about colocar Sn em evidência? Aí ficaria Sn vezes quem? Q menos 1. Ou Q menos 1 vezes Sn, ficaria até mais bonitinho. E aqui vai ficar Q vezes AN menos A1. Ok? Então quem é Sn, baby? Q vezes AN menos A1. Esse Q vezes AN, você poderia, se quisesse, botar AN mais 1. Porque se eu pego o AN e multiplico por Q, vai dar o próximo. Mas eu vou deixar Q vezes AN mesmo. Tudo isso dividido por Q menos 1. Essa já seria uma possível fórmula. E seria uma fórmula ótima quando você tem o último termo. Ótima, tá? Eu não vou apontar para cá, vou apontar para aqui mesmo e também para aqui. Ótima quando já possuímos o último termo, o AN. Quando nós não possuímos o AN, para usar essa fórmula, teríamos que primeiro descobrir o AN. Aí a gente iria descobrir o AN usando o termo geral. Com o termo geral, a gente descobriria o AN para substituir ali, não é? Sim ou não? Sim. Então eu já vou fazer isso e deixar pronto. Que vai me dar uma outra fórmula útil quando eu não tiver o AN, porque ela já vai estar pronto o cálculo do AN, já vai ficar embutido ali. Você não vai ter o trabalho de calcular a parte o AN. Feito você tem aqui. Você pode fazer o mesmo nessa, só é no lugar de AN, colocar A1 mais N menos 1 vezes R. Se você colocar isso, vai dar outra fórmula, que já vai estar pronto sem precisar saber o AN. Só que em PA não compensa muito não, porque é tão ligeiro que você calcula o AN. Em PG também, mas porque a outra fórmula é mais fácil de decorar que essa. Professor, licença, quando você multiplica pela razão, você já começa no segundo termo, né? Sempre começa no segundo termo. É, porque é o primeiro vezes a razão. Aí essa vai começar no segundo, inclusive vai começar no depois do último. Aliás, vai terminar no que é depois do último. É como se você transladasse, né? Se aqui vai do primeiro ao sexto, aqui vai do segundo ao sétimo. Isso é como se fosse o sétimo. Não é? Então vamos lá. Quem é a N, pessoal? Quem é a N? Pelo termo geral. É A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então eu vou colocar isso aqui onde tem a N. Ok? Então vai ficar como? Sn é igual a Q vezes. Aí bora, de azul agora bote AN. Quem é a N? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Continue, menos. Sobre Q menos 1. De novo. Q elevado a N menos 1 vezes Q elevado a 1. Potenciação, coisa básica. Vou multiplicar potências de mesma base. Repita a base e somos expoentes. N menos 1 mais 1. N. Então, será que eu posso botar logo assim? A1 vezes Q elevado a N. Menos A1. E embaixo, Q menos 1. Tá, aí como isso vai ficar? Põe A1 em evidência, já que pode. A1, aqui é uma vez A1, né? Então vai ficar A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Certo? Pronto, chegou a fórmula, que é a mais usada, vamos dizer assim.
Eu sei de qual é essa também. Então, quando eu estou numa questão que já me deu o último termo, aí eu prefiro usar essa. Pego o último termo vezes a razão, menos o primeiro, e divido por Q menos 1. Porque, na verdade, eu consigo lembrar disso na hora. Eu já sei que os que vão ser cortados, que vai ficar o último vezes a razão, menos o primeiro que sobrou daqui, sobre Q menos 1. Mas é de tanto fazer. Então, pode ser que o estudante não... É aquela velha história que eu digo, fica rápido, porque você já fez tantas vezes devagarzinho, que o filme vem na sua lembrança, né, na sua memória, feito uma faísca mesmo, um negócio rapidíssimo. Mas ninguém precisa agora pagar o preço de treinar isso milhões de vezes devagarzinho para lembrar, porque na hora você deduz ligeiro também. Certo? Essa é a fórmula da soma dos termos da PG limitada. É a soma dos N primeiros termos. Mas, Alvine, se eu quiser só do 10º ao 20º? Se quiser usar as fórmulas, você calcula do 1º ao 20º, pela fórmula, e calcula do 1º ao 9º, e subtrai. Se você só quer a partir do 10º até o 20º, você calcula do 1º até o 20º e do 1º ao 9º e subtrai. Ou você considera uma nova PG em que o 10º termo é como se ele fosse o primeiro. Tá? E aí o 20º vai ser o 11º, porque de 10 até 20 tem 11. Aí tem que ter esses cuidados. Aí você reorganiza. Chama o 10º de A1. Aí o 20º vai passar a ser o A11. Cuidado, de 10 até 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso é o primeiro capítulozinho de conjuntos numéricos. Tem lá de um número A até um número B, naturais. Quantos A? B menos A mais 1. É uma pegadinha, mas é a que eu chamo de conta do Congresso. Eu chamo de conta do Congresso porque toda vez que a gente vê um cartaz de um congresso, em geral tem de 20 a 25 de setembro. Aí neguinho subtrai aí 5 dias de congresso, dançou. São 6, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então são 6 dias de congresso. Se você for gastar táxi para ir e voltar, vão ser 6 dias gastando com táxi. Se forem diárias, você vai gastar 5 diárias. Se você chegar na cidade no dia do congresso começar e for embora da cidade no dia que o congresso terminar. Porque a diária vai ser o intervalo. Do primeiro para o segundo é uma diária. Do segundo para o terceiro é outra diária. Do terceiro para o quarto é outra diária. Do quarto para o quinto é outra diária. E do quinto para o sexto outra diária. Mas a gente já falou disso, eu estou só lembrando. E lembrando como é útil folhear os cadernos do ano inteiro. É uma revisão grátis, é uma revisão sem nenhum glamour, tá? É uma revisão íntima, pessoal, individual. Você pegar as suas anotações e folhear. Materialmente, eu vou receber o que com essa revisão? 0. Mas eu só penso em receber grana, com a gota. Eu realmente não escolhi viver só pensando nisso. Tá? Agora, que eu preciso me sustentar, obviamente. E não é me sustentar só com o essencial, não. Se eu puder ter a mais, tá ótimo. Todo mundo quer ter uma vida confortável. Não é vergonhoso. Eu tenho uma ex-aluna que passou muita dificuldade material já na vida. Está se formando em medicina no final do ano. Mas ela já passou tanto perrengue que ela sente até um pouquinho de culpa de vislumbrar que daqui a poucos meses ela vai passar a ganhar bem e ela fica meio envergonhada. Eita, Alvina, eu não sei se eu vou comprar um carrinho para mim. Não sabe? Então fica andando de ônibus o resto da vida e me dá um carro novo. Você não tem, você tem que agradecer, não esnobar.
se for o caso, e ter uma vida confortável com o que dinheiro lhe der. Oxente, ralou, estudou 9 anos para passar no vestibular de medicina, passou todos os perrengues que passou, inclusive com a família, aí está agora se formando, vai fazer o quê? E agora exerça a medicina, ajude as pessoas. Nada a ver com ganhar ou não ganhar, não, ganhar muito ou ganhar pouco, não tem nada a ver. Mas enfim, eu vou contar para vocês agora, para fechar esse vídeo e começar outro, para a gente dar intervalo. Lembra da musiquinha? Fernando quer fazer a coreografia? Não? Eu acho que foi em 2000 que uma aluna minha chamada... Meu Deus, acho que é Vanessa, mas eu estou esquecido. Mirella era minha aluna do 2º ano, no contato. Aí, quando eu dei esse assunto, ela inventou uma música. E ela era bem extrovertida, aí pediu para se apresentar na frente. Aí foi ela e mais 2 colegas, se não me engano. E elas inventaram até a dancinha e tal. E a musiquinha ficou na minha cabeça até hoje, eu vou cantar. Bora, Fernando, comigo? Não. Eu canto e tu dança. É assim. Soma dos termos da PG, eu quero bem, quero bem. Aí vocês fazem o quero bem, tá bom? Soma dos termos da PG, eu quero bem, quero bem. Soma dos termos da PG, eu quero bem, quero bem. Em cima bota um, Q menos um, Q menos um. Só que em cima tem o N, lembre bem, lembre bem. Em cima bota um. Câmera lenta. Que menos um, que menos um. Só que em cima tem o N, lembre bem, lembre bem. Soma dos termos, de novo. Soma dos termos da PG, eu quero bem, quero bem. Soma dos termos da PG, eu quero bem, quero bem. Cima bota um, que menos um, que menos um. Só que em cima tem o N, lembre bem, lembre bem. Só não vai botar o N aqui, viu? O N é aqui. Vai ficar gravado, pô. É, depois tu ouve. Depois eu te digo. Tu já decorasse. Soma dos termos da PG, eu quero bem. Em cima, bota A1. Q menos um, Q menos um. Só que em cima tem o N. Lembre bem. Agora imagine Mirella dançando. Hoje é uma advogada moral, viu? Mirella era aquela menina Iniciativa. Iniciativa era o nome dela. Era representante de turma, tudo resolvia. Pronto. Hoje ela é advogada, ela gosta mesmo, é das encrencas mesmo, no bom sentido. E é uma advogada muito solicitada, tem um escritório dela, não é empregada de ninguém e é muito competente. Porque ela usou o tipo de inteligência dela. Ela não precisava ser excelente em matemática, não. Ela se virava bem em matemática, nem que precisasse inventar uma música. Mas tem a inteligência dela muito desenvolvida para outras coisas. Para a área jurídica, entende de direito. E se especializou em uma areazinha lá e ó, é cliente adoidado. Eu sei disso porque, coincidentemente, ela fez faculdade com a esposa do meu primo. Aí eu vim reencontrá-la no casamento desse meu primo, que ela foi madrinha. Então sempre eu tenho notícia dela por meio da esposa do meu primo. Mirella, depois eu vou gravar um pedacinho do vídeo e mandar para você. Certo? Dos termos de uma PG ilimitada convergente. Que título grande arretado. Mas depois eu encurto isso, Robson. Na verdade é o limite da soma dos termos de uma PG ilimitada convergente. Que é aquele lance, né? Tá lá a PG 32, 16, 8 e eu quero a soma. Eu quero essa soma toda, meu velho.
Reticências. Isso vai tender a um limite e eu quero que limite é esse. Tá? Qual é a razão dessa PG? 1,5 não. Cuidado. 1,5. 1,5. Eu sei que você pensou certo. Mas quando você falou 1,5, eu pensei isso. 1,5 é a razão. Continue participando, só corrigir porque é meu papel. 1,5. S vezes 1,5. A razão não é 1,5? Eu não expliquei a vocês. Multiplica os dois membros por 1,5, você não já sabe que multiplicando os dois membros pela razão rola umas filas, né? Então, vá, multiplique por 1,5. 1,5 de S. Eu estou botando embaixo agora porque 1,5 é menor do que 1. Aí 1 menos 1,5 vai dar positivo. Propositalmente. 1,5 vezes 32. File. 16. 1,5 vezes 16. Aí nem precisa filar, né? 8. 1,5 vezes 18. 1,5 vezes 4. 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 1. 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1 quarto. 1,5 vezes 700. Pronto. Agora faço o mesmo, só que as duas são ilimitadas. Minus 1S menos meio S. E aqui, quando eu subtrair o de cima menos o de baixo? 16 menos 16. 0. 8 menos 8. 4 menos 4. 0. 0. 0. 0. 0. Só sobrou o A1. Dessa vez. Porque são infinitos. Não... Só sobrou o A1. 32. Daqui não é só terminar? Sim ou não? Sim. Mas em geral isso ficaria 1S. No caso geral, bora botar aqui 1S menos Q vezes S. É ou não? Q vezes S, porque o Q é 1,5. Tudo bem? Igual a 1. 32 não é A1? Sim. Bota S em evidência. 1 menos Q. Então quem é o S? A1 sobre 1 menos Q. Deixa eu botar aqui. A1 sobre 1 menos Q. Esse é o valor de S. É o limite da soma dos infinitos termos da PG. Que nesse caso daria aqui, ia ficar 1 menos 1,5 dá 1,5 nesse caso. 32 dividido por 1,5, que é o mesmo que 32 vezes 2, vai dar 64. Então essa soma vai tender a 64. 32 mais 16, 48, mais 8, 50 aí. 6 mais 4, 60, 62, 63, 63,5, 63,75, 73,800. Aí eu continuo, quando for amanhã de manhã eu estou 63,99, não sei o que lá. Carnaval já estou em 99999, não sei o que lá. 64 mesmo vai bater nunca. Porque eu não sou Highlander. Aí, antes eu morro. Mas isso vai se aproximar, tanto quanto eu queira, de 64. Alvino, tem algum momento em que essa soma vai diferir de 64 de 0,0000000000001? Vai. Porque quão próximo você queira chegar de 64, você consegue, desde que você avance o que for preciso. Isso é dizer que tende a 64. É que você pode chegar tão próximo quanto você queira de 64, desde que você avance e some tantos os termos que forem necessários para isso. Tudo bem? Quando cai nas questões, por exemplo, diz que a pessoa tem que tomar um certo medicamento em tantas horas, aí pede qual acúmulo desse... Você vai usar isso. Usa isso. A FPS adora colocar isso. A FPS ama colocar isso. Eu vou fazer exemplo aqui ainda hoje.
Mas pode pegar as provas da Curseltec se vai fazer FPS. Você vai ver isso se repetir em várias provas. Da SESMAC, que também é feita pela Curseltec. Se eu tiver o A1 e o AN, tem como saber os termos? Sabendo a razão, a N e o A1. No caso, até 64. Você disse que vai ter vários, mas tem como saber quantos termos tem nesse meio? Deixa eu entender melhor, não estou entendendo exatamente. Se ele me disser qual é a soma, Aí é a razão. Provavelmente não precisa para saber quantos termos tem. tem, mas nem precisa da soma, você vai usar o termo geral. A n é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Você já vai ter o A1, já vai ter o AN, já vai ter a razão. Aí vai rolar uma equaçãozinha onde você vai descobrir o N. É aplicar o termo geral. A não ser que ele tenha dado, ao invés de o AN, a soma deles. Mas aí você também pode usar aqui. Ele deu a soma, deu A1, deu a razão e quer o número de termos. Aí vai faltar só o N, que vai rolar uma equaçãozinha e você descobre o N. Em geral, as PGs, se você não tiver cuidado, começar a mexer com muitos termos, as contas vão envolver números grandes. Aí, em geral, não rola isso. Quando rola, ele deixa a expressão indicada, porque senão você teria que fazer contas enormes. Aí ele não coloca. Na vida real, isso é muito comum com porcentagem. Você pode pensar isso em variação percentual, tá? Se eu tenho uma grana que eu apliquei e todo mês ela aumenta 1%, vai acumulando, então eu estou fazendo vezes 1,01, vezes 1,01, vezes 1,01, ad infinito, e assim por diante, até um determinado tempo. Então eu posso usar PG para pensar nisso, ou exponencial, que dá no mesmo. A PG é uma exponencial. Só para fechar esse tema da soma dos termos de uma PG ilimitada convergente, caso você não lembre de jeito nenhum da fórmula A1 sobre 1 menos Q, e não lembre de fazer esse procedimento que também livra você da fórmula. Pô, Alvin, nem lembrei esse nem esse, Alvin, e agora? Lembra da musiquinha? Lembrei. A musiquinha eu esqueci não. Pronto. Monte essa expressão da musiquinha. Quando você tiver com ela, basta você pegar essa expressão aqui, Q elevado a N, Q elevado a N, no lugar dela botar 0. Porque quando ela é convergente, a razão tem módulo entre 0 e 1. E esse número que está entre 0 e 1 elevado a um expoente que vai tender a infinito, isso vai tender a 0. Olha, tu vai me dar quanto do teu bolo? Metade da metade da metade da metade da metade. Ad infinitum. Pera aí, meu velho. Tá bom, deixa, quer mais não. Porque 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, isso vai tender a 0. Então você pode zerar isso aqui. Aí se você zerar aqui, vai ficar 1 vezes 0 menos 1, que é menos 1, sobre Q menos 1. Aí em cima vai ficar menos A1 e embaixo vai ficar Q menos 1. Mas na verdade isso é a mesma coisa, porque se eu multiplicar por menos 1 em cima fica mais A1, se eu multiplicar por menos 1 embaixo fica menos Q mais 1, que é o mesmo que 1 menos Q. Então você pode, caso esqueça a fórmula, pegar nessa daqui e apagar o Q elevado a N. Aí vai ficar menos A1 sobre Q menos 1. Pode já usar assim, menos A1 sobre Q menos 1. Só que quando você substituir o A1 e o Q, vai ficar um número negativo em cima, um número negativo embaixo, mas negativo dividido por negativo vai dar positivo. Espera aí, deixa eu só me corrigir. Pode ficar um negativo em cima e um negativo embaixo. Porque também depende do A1. Se o A1 for negativo, aí vai ficar positivo em cima, enfim. Pode usar sem medo que você vai fazer a conta e vai dar a resposta. Tá bom?
Então é isso. Eu vou dar um intervalinho agora. A gente descansar uma besteirinha. Aí a gente volta para fazer questões disso aí. Tá bem?